Nesses mais de 16 anos de advocacia previdenciária, eu desenvolvi alguns serviços, ofereci alguns serviços para os clientes que geram lucro em curto prazo. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou mostrar um desses serviços que você pode implementar na sua advocacia para também gerar lucro em curto prazo. Anderson, solta a vinheta, por favor. Eu vejo muitos colegas advogados, colegas advogadas deixando passar oportunidades excelentes de gerar lucro em curto prazo no seu escritório de advocacia previdenciária. Por exemplo, eu vou falar de algo específico, que é um serviço que eu ofereço dentro do meu escritório, que, claro, isso não foi desde o começo, é o tempo de advocacia que dá esse know-how, que nós nos tocamos assim, não, peraí, tem fuga de dinheiro aqui. Eu posso ter lucro aqui, porque eu estou prestando um serviço, né, que eu poderia estar cobrando, e não estou, e implemento uma forma de gerar esse lucro. Do que eu estou falando? Eu estou falando do seguinte: para contextualizar primeiro, nós temos que ter em mente que a advocacia previdenciária ela pode ser estruturada de diferentes formas para diferentes públicos em diferentes regimes previdenciários. Eu estou falando aqui de uma advocacia previdenciária de massa. Esse serviço que eu vou falar é no caso da minha advocacia, que é no regime geral de previdência, estou falando de INSS, e é uma advocacia que tem vários clientes. Então essa é a lógica. Esse serviço talvez não seria legal ou não será legal para quem tem uma advocacia mais boutique, né? Uma advocacia previdenciária que é mais exclusiva para servidores públicos e que pega uma determinada causa ou duas teses, né, mais exclusiva. Eu estou falando agora de lucro em curto prazo na advocacia previdenciária com um serviço, para oferecer um serviço específico para uma advocacia de massa, que tem mais clientes. Por que isso? Porque foi um serviço que foi criado com um valor mais acessível para os clientes. Porque, via de regra, a advocacia previdenciária de massa, essa do regime geral, nós trabalhamos no risco. Ou seja, nós ganhamos honorários quando o cliente toca no dinheiro, quando nós ganhamos a ação, né? Temos sucesso na demanda ou no pedido administrativo. E nesse caso, eu vou dar uma ideia para vocês de gerarem lucro em curto prazo sem saber o êxito, sem ter êxito ainda. E do que trata isso? Pensem no seguinte: várias pessoas procuram hoje os advogados previdenciários, as advogadas previdenciárias, para agendar a perícia lá no INSS, porque eles não têm uma facilidade de agendar pelo 135 e muito menos de gerir lá o meu INSS, o sistema que eles criaram para facilitar a vida dos segurados, né? Que é um sistema bem difícil de se cadastrar lá no GovBR, é difícil de acessar, se a pessoa perde a senha, para recuperar essa senha é difícil, infelizmente, para os segurados da Previdência Social. No fim das contas, o que eles fizeram foi gerar mais serviço, mais trabalho e mais lucro para a advocacia previdenciária. Foi isso que eles fizeram, em resumo, né? Então, o que ocorre? Quando alguém vem até o escritório e quer agendar o benefício previdenciário, o que nós fazemos? Qual é a política do escritório? Nós ajudamos a agendar. Nós não, nessa fase pode ser cobrado, mas nós não cobramos nada. E quando nós agendamos lá a perícia, né? Eu estou falando agendar o benefício, é agendamento da perícia médica lá no INSS, benefício por incapacidade, ou até agendamento de uma aposentadoria, que seja. O que nós fazemos? Nós anotamos na agenda do escritório, entre a data do pedido até que seja feita, por exemplo, a perícia médica, tem um lapso temporal. Então, nesse momento, nós já analisamos a documentação
para ver se o atestado médico, por exemplo, cobre o período, o tempo pós-perícia médica. Então, se o atestado médico é datado de hoje e ele sugere 1 mês de afastamento e a perícia médica é daqui 1 mês e meio, 2 meses, ele não cobre esse período, né? Então, o que nós oferecemos para os clientes? Olha, eu posso agendar para você, tranquilo, agendo a perícia, eu não cobro nada para isso. Porém, se você quiser, eu tenho condição de cuidar do agendamento. De que forma? Eu vou lhe orientar, eu vou analisar os seus documentos médicos para ver se eles estão corretos para passar pela perícia. Tem uma forma de analisar se ele preenche alguns requisitos. Eu vou ver se esses documentos são suficientes para dar mais tempo de afastamento. Dependendo do prazo até a perícia, eu vou lembrar de você pegar novos documentos médicos, ir no médico, na médica novamente antes da perícia. E um dia antes da sua perícia, eu vou ligar para lhe orientar como é que funciona a perícia, como é que aumenta as chances de ganhar o benefício, porque tem isso é muito importante, né? Como é que vai conversar com o médico, qual é o foco da perícia, o que tem que deixar de falar e o que precisa ser falado, como conversar lá na perícia. Eu vou lhe dar toda essa orientação. Isso é um serviço que nós prestamos. Se você tiver interesse que eu preste esse serviço, nós cobramos um valor de. Daí vai atribuir um valor. R$200, R$150, R$300, R$500, R$50. Mas, Rodrigo, 50, R$100? Abram a mente. Abram a mente. Se vocês cobram um valor de acesso, você cobrou um valor que a pessoa já está no escritório, ela teve acesso a um serviço bom, por um custo bem reduzido, e lá futuramente, se aquele benefício não é concedido pelo INSS, quem é que essa pessoa, esse cliente, essa cliente vai procurar para buscar na via judicial o benefício? Óbvio, é você, já está vinculado ao escritório. E eu digo mais, esse serviço também é interessante oferecer para, se você já advoga no previdenciário e fez a ação judicial lá para ganhar o benefício na via judicial, e na via judicial é ganho o benefício e concedido o benefício até determinada data para frente, depois da ação judicial, ofereça esse serviço. A cliente sempre estará vinculado ao seu escritório. Isso é super importante. E por que eu falei de advocacia de massa no começo? Porque R$50 é pouco, 150 é pouco, R$100 é pouco, só que na advocacia de massa isso gera um reflexo razoável. É bem grande o reflexo. O dinheiro vai entrar. Isso eu estou falando de cobrando antecipadamente. Então, eu vou cobrar do cliente, vou administrar isso até a data da perícia, seja perícia inicial, seja perícia de prorrogação, cobrei o valor. Negado o benefício, com certeza vai voltar no seu escritório, vai lhe contratar para fazer o judicial. Tá, Rodrigo, e se o cliente não tem dinheiro, não tem condições de pagar, pode-se cobrar um valor um pouco maior, vinculado à concessão do benefício na via administrativa. Tá, mas se não conceder o benefício? Tá, beleza, não concedeu o benefício, não recebe, mas o cliente volta para contratar e ir para a via judicial. Daí vai cobrar os honorários na via judicial. E daí tem que ponderar também sobre o risco do negócio. Mas vejam que esse método sempre está mantendo os clientes no seu escritório. Você está sempre dando suporte, sempre oferecendo, cuidando da agenda daquele cliente. Isso é muito relevante. Não tenho mais nada para falar. Essas informações são suficientes, com certeza, para você implementar um bom serviço na sua advocacia, que vai, com certeza, auxiliar os segurados, as seguradas da Previdência Social, por um custo muito reduzido e que gera lucro em curto prazo na advocacia e depois com uma perspectiva de uma contratação futura
para uma ação judicial. É isso. E se você gostou desse conteúdo, por favor, ajudem, né? Curtam, inscrevam-se no canal, compartilhem e lembre-se, toda semana tem live aqui no canal Previdente. Participem da live porque eu quero saber como está a sua advocacia e eu compartilho nessas lives a minha trajetória na advocacia previdenciária, principalmente os meus erros, os meus equívocos, onde eu deixei de lucrar, para você não fazer a mesma coisa e poder fazer muito melhor na sua advocacia previdenciária. Conte comigo, seja previdente.